Jesus Nazareno, o profeta João. Por falar em profeta João, foi um grande homem de Deus que testificou diante do rei Herodes o seu adultério, o seu pecado que ele vinha vivendo com a esposa de seu irmão Filipe. Foi quando João disse para ele que não era lícito ele possuir a esposa do seu irmão, vivendo ele ainda. Estando ele vivo, aí ele estaria, no caso, em adultério com ela. Então, ouvintes, conforme eu estava dizendo para vocês, Satanás, nesses últimos dias, ele tem procurado infiltrar dentro da igreja de Jesus Cristo a falsa doutrina. E nós denominamos na segunda-feira o culto doutrinário, justamente para esclarecimento. A palavra de Deus tem que ser muito clara para muitos irmãos, porque já em nossos dias vivemos na época da operação do anticristo, em que há tantas pessoas que estão enganadas pelo diabo. Eu gostaria até de ler para vocês o que a Bíblia diz. Em 2 Timóteo capítulo 4, a palavra do Senhor diz desta maneira: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargue-as, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra do evangelista, cumpre o teu ministério. Ouvintes, diante dessas palavras, nós podemos enxergar hoje, em nossos dias, o cumprimento grande desta palavra que lemos aqui agora. Estamos vivendo um tempo aí em que já os crentes não sofrem mais a sã doutrina, porque tem se levantado tantos doutores, pastores, pregadores, conforme as suas próprias concupiscências, não tendo conhecimento da vontade de Deus, porque a Bíblia manda nós experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então já muitos têm se levantado em nossos dias, ensinando tantas doutrinas que a Bíblia não ensina, que a Bíblia não apresenta. Há poucos dias desse atrás eu comentava sobre as doutrinas que têm se levantado em nossos dias. Vemos, ouvintes, que há muitos pregadores que pregam que Jesus quer apenas o coração. E com isso aí, muitos crentes acham liberdade para pecarem. Eles encontram liberdade para a sua carne. Já vemos que a carne não vai herdar o reino dos céus. A carne não tem desejo de santificação. A carne não tem desejo algum de servir ao Senhor. Então estamos aí em confronto com a palavra de Deus, porque a Bíblia proíbe, a Bíblia não dá o direito de um homem cumprir os desejos da sua carne, porque isso é concupiscência, é pecado, é transgressão diante da palavra do Senhor nosso Deus. E já muitos pregadores já se levantado em nossos dias, eles pregam dizendo que Jesus quer apenas o coração. Não é desta maneira, ouvintes. Quando lá em Provérbios, Salomão escreveu dizendo: filho meu, dá-me o teu coração. Isso não quer dizer nunca que Deus quer apenas o coração do homem. Deus está pedindo a direção da sua vida. Deus está pedindo você, porque o coração do homem, sabemos que Deus escolheu para a sua habitação, para que do coração todo o corpo, o espírito, a alma do homem possa ser controlada pelo Senhor. E de maneira alguma
Deus está pedindo somente um membro do corpo do homem, porque sabemos que o coração é apenas um membro do corpo humano, e Deus jamais quer apenas o coração. Quando Deus pede o coração, Deus está pedindo o controle da sua vida, e jamais Deus vai concordar que você venha praticar a sua própria vontade. Isso não está de acordo com a palavra de Deus. Há quantos que dizem, Jesus quer só o coração, e estão aí fumando, bebendo, jogando, prostituindo, adulterando, dançando lambada, indo de fio dental para as praias. Isso é vida, irmãos? Não é. Não é isso que Deus ensina. Então Deus, quando pede na sua palavra, filho meu, dá-me o teu coração, Ele está pedindo o controle da sua vida. A Bíblia diz no livro de Deuteronômio 32:35 sobre a vingança de Deus. Minha é a vingança, diz o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, em todos os tempos nós já ouvimos falar de grandes reuniões, que homens atraíram grandes multidões em volta de si. Até hoje, o homem que creio eu que atraiu grande multidão em volta dele, acho que foi o Papa João Paulo II, não é? Que atraiu milhões de pessoas em sua volta. Todavia, essas milhões de pessoas que estiveram em sua volta, não dá para se comparar com a grande multidão que estará no dia do juízo final. Vai ser o dia da reunião, em que o apóstolo Pedro escreveu no capítulo 3, a partir do versículo 7, segunda carta do apóstolo Pedro, que é o dia da perdição dos homens ímpios. É o dia, meus queridos irmãos, em que o homem, em que a mulher que não aceitou a Cristo e não subiu com Cristo, eles irão dar contas ao Senhor de tudo que eles fizeram e daquilo que eles deixaram de fazer. A palavra de Deus diz que lá no céu tem o livro da vida e tem também os livros cujas obras estão escritas naqueles livros. E a Bíblia diz que quando o trono branco aparecer lá em cima, diz que a terra vai fugir, o céu irá fugir, mas todavia não haverá lugar para ele se esconder da presença daquele que está sentado no trono. É tão terrível a presença dele que a terra vai fugir naquela hora. E naquele dia, meus irmãos, os homens de todas as épocas, de todos os tempos e lugares, estarão ali, diante do trono branco. Aquele que está sentado no trono, a sua presença é terrível. A presença dele é tão assombrosa que a terra fugiu. O céu passou como estrondo, disse Pedro, e os elementos ardendo estão sendo desfeitos. Naquele dia dar-se-á, meus irmãos, a ressurreição dos homens ímpios, a ressurreição daqueles que não serviram a Jesus Cristo, é a ressurreição para o dia do juízo final. Diz a Bíblia que o mar dará os seus mortos, a terra dará os seus mortos, o inferno dará os mortos, a morte dará os mortos que ela matou, e todos terão que comparecer no dia do juízo final. Naquele dia, irmãos, vai estar uma quantidade de pessoas que não quiseram ouvir a palavra de Deus. De um lado, eles estarão vendo salvos com o Senhor, e do outro lado, os salvos estarão vendo os perdidos diante do trono. É um
dia da vingança de Deus. Diz a Bíblia que a taça da ira de Deus está cheia, está fervendo, está transbordando, para Deus derramar sobre a sorte dos ímpios naquele dia. Naquele dia do juízo final, estarão diante de Deus os crentes que roubaram o dízimo do Senhor. No dia do juízo final, eles estarão diante do trono branco. Eles roubaram a Deus e disseram: em que roubamos? Nos dízimos, diz o Senhor. Eles já estarão lá, porque diz a Bíblia que os ladrões não herdarão o reino dos céus. E eles já estarão ali diante do trono branco para prestar as contas com Deus. No dia do juízo final, vai estar os efeminados, aqueles que ouviram a palavra de Deus e não se arrependeram dos seus pecados. Eles vão estar ali diante do trono branco para dar conta das obras que eles praticaram. Final, vão estar aquelas crentes que provocaram aborto, mataram a criança antes de nascer. Elas estarão diante do juízo final para dar conta a Deus do crime que praticou. E não há oportunidade, porque Deus mandou anunciar o arrependimento. E diz a Bíblia que esse evangelho será pregado a toda a criatura, e depois virá o fim, diz a palavra de Deus. No dia do juízo final, meus irmãos, vai estar aquelas irmãs crentes, aquelas jovens crentes, aqueles jovens crentes que muitas vezes mentiram para os seus pais, dizendo que vinham para a vigília da igreja e ficaram nas esquinas da rua lá namorando escandalosamente. Eles mentiram para os seus pais, e a Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Eles estarão diante do trono branco naquele dia. Você mentiu para sua mãe, mentiu para seu pai, se não, nós vamos para a igreja, vamos passar uma vigília, mas você passou a vigília lá na rua com seu namorado, namorando escandalosamente. Mas a Bíblia diz que os olhos de Deus estão atentos em todos os lugares. Diz a Bíblia que o Espírito de Deus tem 7 olhos que anda passeando por toda a terra para vigiar, para observar a vida do povo. Então naquele dia vai estar aquelas irmãs que não deram ouvidos à palavra de Deus, vai estar aqueles jovens que não atenderam o apelo do Espírito Santo. No dia do juízo final, irmãos, o Senhor vai apresentar para aquelas crentes até as pontas do cabelo que elas cortaram. Deus vai apresentar naquele dia lá no livro das obras até o seu cabelo que você cortou, sabendo que a Bíblia não te dá essa permissão. Naquele dia Deus vai apresentar para você e Ele vai te perguntar. Diz a Bíblia que cada um será julgado segundo as suas obras. E Ele vai perguntar a você: Maria, por que foi que você cortou o seu cabelo, sendo que você ouviu a minha palavra dizendo que não pode? Ah, Senhor, eu morava no Rio de Janeiro e lá era muito quente, então o cabelo me atrapalhava muito. Aí eu resolvi cortar um pedaço dele. Aí o Senhor vai mostrar para você que o Rio de Janeiro não era quente, mas quente é o lago de fogo, onde você vai, porque não temeu a Deus. Ouvintes, estamos revivendo aí momentos de doutrina em que pregamos a palavra do Senhor nosso Deus. E voltamos a lembrar vocês
que nos nossos dias a falsidade tem penetrado em muitas igrejas. E agora há poucos instantes eu dizia para vocês que muitos pregadores já se levantado dizendo que Jesus quer apenas o coração, sendo que o coração está no centro do homem e Deus não quer apenas o coração, mas Deus quer a direção da vida de cada pessoa. E nem se levantado em nossos dias pessoas dizendo desta maneira: Jesus quer só o coração, e dando total liberdade para que o homem e a mulher possam se distanciar de Deus através dos seus pecados. Vemos que já não existem mais a unção de Deus, não existem mais o poder do Espírito Santo em muitas igrejas. Muitos pregadores estão nas igrejas, mas estão desviados de Deus. Não têm unção, não têm o Espírito Santo, são cheios de conhecimento, mas não conheceram ainda que é preciso se consertarem na presença de Deus. Não conheceram ainda que o tempo da visitação está se aproximando. E com isso, muitos dos seus seguidores estão caminhando como cegos, estão errados, com a Bíblia na mão, estão vivendo uma vida errada, tendo em suas mãos as palavras santas e imutáveis de nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos pastores cabeludos, quantos pastores que estão ensinando o povo até mesmo a se divorciarem, viver uma vida de matrimônio, sendo que um dos seus cônjuges estão vivos. Deus não permite isso. A Bíblia diz, queridos irmãos e ouvintes, que aquele que pecar, este mesmo morrerá, mas se ele se arrepender, Deus o perdoará. Diante das circunstâncias que estamos aí vivendo, há tantos pregadores que estão pregando para o povo, ensinando o povo coisas que não convêm, como diz as Sagradas Escrituras. Já não tem mais o Espírito Santo, a unção de Deus foi embora. Estão agora tentando atrair o povo através de um vidrinho de azeite, através de uma pedrinha branca. A Bíblia diz que lá no céu, veja bem, irmãos, a Bíblia diz que lá no céu nós receberemos uma pedra branca, e nela um novo nome que ninguém sabe senão aquele que o recebe. E agora os pregadores estão aí incutindo na mente do povo que agora eles vão pegar uma pedrinha branca, uma pedra ungida para dar sorte na sua casa. Isso é mentira, irmãos. Isso não é verdade, isso é mentira. Isso é o espírito do anticristo que já está operando na vida desses tais pregadores. Eles não são servos de Jesus Cristo, eles são ministros do diabo, transfigurando em ministro de Cristo, o fim dos quais será conforme as suas obras. Eles não amam as almas, porque diz a Bíblia que o bom pastor é aquele que dá a sua vida pelas ovelhas. Eles não são honestos, eles são nécios, são malfeitores diante da Bíblia Sagrada. Talvez você está me ouvindo, pode até me criticar, mas examine as Escrituras. Veja o que está escrito na Bíblia. Deus nunca mandou mensagem de paz para quem vive no pecado. Deus nunca mandou mensagem de paz para uma pessoa que está em pecado diante dele. Deus sempre mandou conselhos de advertência. Olha o que aconteceu com o rei Ezequias. Ezequias tinha se afastado de Deus. Ele tinha apenas se desviado do Evangelho. Eu acredito que Ezequias não partiu para a vida da mentira. Eu não acredito que Ezequias partiu para a vida da prostituição, do adultério. Ele desviou-se de Deus. Isso foi bastante para o profeta trazer-lhe a mensagem do Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E Deus não pode mandar mensagem de paz para quem vive no pecado. E há quantos pregadores hoje que estão aí com a Bíblia na mão, mas são neófitos. Eles não têm prazer em obedecer a Deus. Eles são como Judas, são filhos da perdição. É por isso que nós estamos aqui, ouvintes, todas as segundas-feiras, pregando as verdades bíblicas, expondo ao povo aquilo que a Bíblia manda expor, porque Deus jamais
vai estar de acordo com aquele pregador, ou com aquele pastor, ou com aquele reverendo que seja, que não tem coragem de dizer a verdade para o povo. Deus não está olhando a aparência de ninguém. Deus não quer saber se você é rico, se você é pobre. Isso para Deus pouca importância tem. Então Deus quer apenas que você conheça a verdade, porque Ele disse na sua palavra: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quantas vezes caiu os pregadores colocando até um caixão, dizendo que vai levar o nome das pessoas para o cemitério, para queimar os problemas. Isso é uma coisa maligna, isso é uma obra da macumba dentro de uma igreja. E eles tomam até mesmo o nome de Jesus. Isso é uma coisa terrível, irmãos. O Espírito Santo não repousa nessas vidas. Diz a Bíblia que Deus não habita em templo imundo. Deus não pode habitar. Mas o que ocorre em nossos dias, infelizmente, é a preguiça dos crentes. Os crentes já estão preguiçosos. Eles não têm prazer em examinar a Bíblia. Eles não têm prazer em sentar pelo menos 30 minutos por dia para ler a palavra de Deus. Como que você vai conhecer a vontade de Deus se você não examinar a Bíblia? Como que você pode conhecer o desejo de Deus se você não abre a Bíblia para conhecer a vontade dEle? Desta forma você perece, e com razão, por causa da sua preguiça. Muitas vezes nós pregamos contra os pastores, eles são culpados porque não ensinam o povo, mas por outro lado, os crentes também são culpados, porque estando com a Bíblia na mão, são preguiçosos, são neófitos, não procuram conhecer a vontade de Deus. Se você tem a Bíblia na sua mão, não é para ficar fechada, não é para acontecer com você, conforme aconteceu com o sumo sacerdote Ilquias, nos dias do rei Josias, que ele declarou com a boca dele que havia encontrado o livro da lei que havia perdido. E tem tantos crentes que estão aí com a Bíblia na mão, mas está perdida na sua mão. Você nunca leu, você nunca abriu para conhecer a vontade de Deus. E então está aí, quantos aí estão pregando aí, dizendo que o reino de Jesus vai ser realizado só aqui na terra? Quantos estão dizendo aí que o batismo deve ser só em nome de Jesus? Quantos pregam aí que o crente pode divorciar e pode casar novamente? Isso é mentira, não é esse direito da Bíblia. Quantos estão aí ensinando que Jesus quer só o coração? Quantos estão aí proibindo até a doutrina na sua igreja, deixando as irmãs namorarem escandalosamente na porta da igreja? Quantos aí que estão deixando as mulheres cortar o cabelo, andar de calça comprida, roupa de homem, o que a Bíblia não permite, andar se pintando como Jezabel se pintou? Jezabel é o símbolo da prostituição. E quantas mulheres crentes estão aí desta mesma maneira? Por quê? Porque não aprendem nas suas igrejas. Quantos pastores estão aí cabeludos, barbudos, estão aí, sendo que a Bíblia diz em Ezequiel no capítulo 5, que o próprio Deus mandou ele passar no seu rosto uma faca afiada como navalha de barbeiro, tirar a sua barba e lançar fora, porque o homem foi feito conforme a imagem e a glória de Deus. E Deus está aí reprovando o seu cabelo crescido, pastor. Deus está reprovando você. Você não recebeu o Espírito Santo porque você é vaidoso. Por isso que Deus não tem te abençoado. E na sua igreja não tem doutrina, porque vocês não estão buscando o Espírito Santo. E o Espírito Santo nem opera mais lá, porque vocês não santificam a vida. Vocês não têm temor de Deus, não obedecem à palavra do Senhor. Por isso, ouvintes, nós falamos abertamente com vocês. Não temos temor de falar, porque a Bíblia que diz: não temais o homem que mata o corpo e não tem o que fazer com a alma. Antes temais a Deus, que tem poder para matar e depois da morte lançar a alma no inferno. A esse eu vos digo que temeis. Por isso nós falamos abertamente que nós não temos um compromisso só com os homens, mas temos um compromisso muito maior para com Deus nosso Senhor, em divulgar fielmente a sua palavra, em divulgar fielmente a sua vontade. E você que nos ouve, que é de outro ministério, que é crente desviado, que mesmo seja católico, porque a igreja católica não prega doutrina, ela não vive doutrina. Eu fui católico muitos anos e lá eu nunca aprendi nada de Deus. Saí de lá porque li a Bíblia do padre na escrivaninha e encontrei a verdade lá dentro, escondido do padre.
E depois eu fui até expulso de minha casa por causa disso. Mas graças a Deus, Deus enxergou a minha vida, porque Deus tinha um plano comigo. E então, ouvintes, você que está nessa situação, toma decisão com Deus. Chega de pecado, chega de viver errado. A Bíblia está mandando viver a doutrina de Jesus. Doutrina é a palavra que Jesus ensinou. Jesus falou muito claro. Quando o povo ouviu ele dizer: que homem é esse que fala com autoridade? Que autoridade é esta? Jesus disse: se vocês quiserem saber, então saiba que essa palavra que eu vos digo não é minha, mas é de meu Pai que me enviou. Então nós falamos da mesma palavra, porque foi Jesus quem mandou falar. Então a Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. É hora de despertamento, é hora de levantar a cabeça. A redenção se aproxima. Quem está de pé, olhe que não caia. Você, querido irmão, que vive só atrás de profecia, tome cuidado. Não é isso que Deus quer com você. A verdadeira profeta, ela tem 66 livros e está aí na sua mão. Examine ela e você vai conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. Portanto, vamos continuar ouvindo aquela reprise de doutrina que nós estávamos pregando aqui na igreja pentecostal Deus e Amor. Aleluia! No dia do juízo final vai estar lá aqueles falsos pregadores. Vai estar os pregadores que diziam para a igreja que não tinha problema divorciar e casar novamente. Lá vai estar aqueles pastores que davam um galinho de arruda para os seus crentes. Lá vai estar os pastores que davam um saquinho de azeite para os crentes. Então Deus vai levar isso em conta e vai lançar em rosto a falsidade que eles praticaram. Glória a Deus! No dia do juízo final, meus irmãos, vai estar todos aqueles que amam e cometem a lei. Ela vem chegando aí. Aleluia, aleluia, meu Deus. Naquela hora, meus irmãos, quando Eliseu olhou, os cavalos vinham galopando no abismo, no ar, vinha galopando a cavalo de fogo, carruagem de fogo. Aí Elias olhava assim, Eliseu estava junto. Aí aquela carruagem de fogo passou e arrebatou Elias naquela hora. Elias subiu. Oh, oh, glória a Deus. E foi naquela hora, meus irmãos, porque que a Bíblia manda nós perseverarmos até o fim. Se Eliseu não tivesse perseverado, ele não teria recebido aquela promessa tão grande. E naquela hora, quando Elias subiu, Eliseu olhou de baixo para o céu. A carruagem ia de fogo, cavalo de fogo, e Elias subia com corpo de glória para o céu. Oh, glória a Deus! Eliseu contemplou com os olhos abertos Elias com corpo de glória, que nem Pedro, Paulo, ou seja, que nem Pedro, João e Tiago contemplou lá no Monte
Monte da Transfiguração, lá estava Elias, com o corpo glorificado. E Eliseu viu quando ele subiu com aquele corpo de glória. Eliseu travou a mão dos vestidos e rasgou. E disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, o Senhor o levou. Eliseu tinha perseverado. Elias falou: se você me enxergar quando eu for tomado, aí então vai ser feito conforme você pediu. E Eliseu enxergou. Eliseu viu. E na hora que a carruagem subiu, lá em cima, uns 300, 400 metros de altura, até mais, Eliseu olhou e lá vem a capa de Elias rodando pelo vento. Lá vem a capa de Elias. Oh, irmãos, aí Eliseu olhava até que Elias desapareceu. Aí a capa veio. Quando a capa chegou, Eliseu abraçou aquela capa, pegou ela e abraçou com ela, e olhava para o céu. O Senhor o levou, mas a capa dele ficou para mim aqui. Agora eu recebi minha bênção. Oh, glória a Deus! Aleluia! Eliseu recebeu a bênção. Aí quando Eliseu voltava, chegou lá na beira do Jordão. Jordão estava na época das águas, né? Que ele chegava a sua marcha tendo as ribanceiras. Aí Eliseu olhou de um lado para outro assim, pegou a capa de Elias, dobrou para lá, para cá, chegou e tocou nas águas e gritou: onde está o Senhor Deus de Elias? Foi na hora, o Jordão abriu, ele passou. Oh, glória a Deus. Eliseu passou o Jordão conforme ele havia passado com Elias. Ali estava a prova da sua perseverança, de que ele havia recebido a bênção que ele pediu. Alguém pode dizer: mas presbítero, o que quer dizer isso? Jesus estava lá no monte dando as últimas instruções. Ele olhou para os discípulos e disse: meus discípulos, eu vou subir agora, mas eu vou mandar sobre vocês a promessa de meu Pai. Eu vou mandar o Espírito Santo. É só vocês perseverar que vocês vão receber. Aleluia. Amém. Nos dias de Elias subiu e a capa caiu. Com Jesus foi diferente. Jesus subiu e desceu 2 anjos, trazendo a promessa
a certeza de que o Espírito Santo viria. Ore. Se o diabo falou que você está sozinho, a Bíblia está dizendo para você: eis que estou convosco todos os dias. Aleluia. Ah, irmão, eu sei que Jesus falou que está comigo todo dia, mas eu estou vendo dificuldade em dizer que sobre vós enviou a promessa de meu Pai, o Espírito Santo. Ah, eu também sei, meus irmãos, se o diabo cercar você de todo lado, você tem tudo para vencer ele. Como que você tem? Você tem a Bíblia, a espada, você tem o jejum, você tem o joelho para orar, você tem a boca para falar, você tem os anjos, você tem Jesus, você tem Deus, você tem o Espírito Santo, você tem tudo, você tem tudo para vencer o diabo. Oh, glória a Deus! Amém! Você só tem que fazer duas coisas: não deixar o amor esfriar. Busca Deus de manhã, busca à tarde, à noite, de madrugada, não esqueça da oração. Ah, irmão, eu só jejum até 9 horas. Essa hora não é hora de jejum, não. O jejum gostoso é quando ele começa a fazer a carne sentir. Aí é que Deus começa a abençoar o crente. Ah, irmão, mas eu não consigo jejuar até meio-dia. Se você pisar na cabeça do capeta, você jejua até as 15 horas. Aleluia. Amém. Você sabe por que muitos crentes estão perdendo a bênção de Deus e muitos católicos estão enxergando e recebendo? Porque o crente está acostumado com as bênçãos e fica em casa. O católico, quando ouve no rádio, conta a bênção, mas diz: opa, essa igreja tem cura, eu vou pra lá. E chega que Deus dá a bênção pra ele, Deus dá, porque a bênção está aqui. Então, irmãos, onde está a tua vitória? Em Jesus Cristo, aqui na casa do Pai. Se você fica em casa, a frieza chega lá. Mas se você vem para a igreja, o azeite é derramado na sua vida. Aleluia. Oh, glória. Amém. Quem quer morar no céu diz aleluia. E quem quer ficar aqui? Ninguém disse nada? Nem eu quero ficar, né? Eu prefiro subir com Jesus Cristo para a glória.
justificou, e você usa a couraça da justiça, e ninguém pode te condenar mais. Couraça da justiça, e tem uma peça muito preciosa, o cinto da verdade, cingidos com a verdade. Todos aqueles que vão morar no céu, eles são filhos da verdade, libertos pela verdade, caminham na verdade, pertencem à verdade, eles são verdadeiros, são conhecidos pelo seu testemunho fiel. Aleluia! Capacete da salvação, couraça da justiça, cingidos com o cinto da verdade. E agora existe algo muito precioso. Os seus pés não podem estar descalços. Eles têm que estar calçados na preparação do Evangelho da Paz. Jesus mandou você examinar a Escritura. Ele disse: se você não examinar, você erra. Você tem que estar preparado, com os pés calçados na preparação do Evangelho da Paz. Aleluia! Para que serve esse calçado no seu pé? Você já leu na Bíblia o que está escrito: em breve vocês vão esmagar Satanás, pisar na cabeça dele. E para isso tem que estar calçado com os seus pés na preparação do Evangelho. Depois de você ter o capacete da salvação, couraça da justiça, cinto da verdade, estás com os pés calçados. Agora faltam-lhe duas coisas ainda. É preciso você trazer o escudo da fé, e ele vem acompanhado com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aí está a armadura de Deus na sua vida. Aleluia! Agora você está armado. Para que toda esta armadura? Agora você está pronto para passar pelo vale da humilhação. Podem te provar. Você não está sozinho. Contigo está a prudência, está a vigilância. Você está preparado agora. Aleluia! Agora, meus queridos irmãos, o crente já está preparado, está com toda a armadura. Vamos caminhando pelo caminho da vida para chegar na terra de Beulah, na terra prometida. Vamos caminhando. No meio do caminho, você vai encontrar amor ao mundo, bem-falante, apego ao dinheiro, hipocrisia, falsidade, mas você está preparado para vencer.
Aí daqui a pouco ele começa a pedir os direitos dele. Você era da minha cidade. Você diz, eu era. Você me servia. É verdade, eu te servia. Mas você me abandonou. Eu te abandonei. Você vai voltar. Eu não volto, não. Lembrando que este homem de Deus, presbítero Joaquim Coelho, estará em São João de Meriti, dia 17 deste mês, dia 24 e dia 11 de julho, na Praça da Matriz. Não volto, não! Sai até fumaça na boca dele, não é? Ele começa a tirar. Aí então entra o escudo da fé. Começou a batalha. Agora entrou a batalha da consciência. Eu saí da igreja, não, eu fico, não, eu vou sair. Aí até que você descobre, ó inimigo meu, ainda que eu caia prostrado, eu me levantarei. Você vai ter uma grande luta, como muitos crentes têm. É uma luta terrível para você voltar para a cidade da destruição, para a porta larga, para o caminho espaçoso. O povo que não tem doutrina, aí ele luta para você voltar para lá. Aí quando ele começa a dizer, você tem que voltar, você diz, não, eu não volto para você porque o teu salário não é bom. O rei lá de cima me dá um salário melhor do que o teu. O teu salário é a morte, mas Jesus me dá vida. Aleluia. Aí depois daquela batalha tremenda, você sai ferido.